Quem trouxe sua Bíblia, primeiro nós vamos abrir lá em Romanos, capítulo 12. O tema da mensagem de hoje ainda não vai ser colocado no telão, mas é um tema que o mundo está distorcendo. E por isso é necessário falarmos abertamente nas igrejas. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Olha que lindo. E Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Você consegue verbalizar assim? Culto racional. Mente, não é coração. E o segundo? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que é molde? Vamos lá, as donas de casa e as confeiteiras, né? É uma forma. Então é feito o bolo, a massa do bolo e colocado numa forma. O bolo vai ter a forma que a forma tem, certo? Se é redondo, redondo, quadrado, quadrado. A partir do momento que eu me permito me moldar com os padrões desse mundo, eu fico igual ao mundo, certo? Por isso, nós vamos falar sobre família, propósito de Deus. Família, algo que o mundo tem trazido um padrão, tem deturpado aquilo que é propósito de Deus. Por isso, hoje nós vamos estudar, aprender sobre a família. Mas, talvez você vai pensar assim, nossa, hoje a gente vai estudar muitos versículos, vamos caminhar pela palavra, saber o que é uma família, né? Mas, eu tenho por mim que nós não precisamos ir muito longe. Basta abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. E ali a gente vai ver no versículo... cadê? Está aqui? No versículo 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem, a imagem de Deus e a semelhança do Criador. Olha que lindo. Vão guardando aí, vão guardando aí. E o versículo 27 diz: Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Preciso acrescentar algo nesse versículo? Homem e mulher o criou. Lindo demais. Capítulo 2 vai falar sobre a formação do homem. Como que o Senhor fez o homem? Tomou do barro da terra e fez o homem. É interessante que o capítulo 1 o Senhor vai falar, façamos o homem. No capítulo 2 ele vai explicar para nós como ele fez o homem e como ele fez a mulher. Então, ele fez o homem do pó da terra e com todo amor, com todo carinho, ele fez o homem à sua imagem
e semelhança. Grava bem, a sua imagem e a sua semelhança. E aí então ele formou a mulher. Olha só, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E eu vou continuar lendo aqui, quem quiser acompanhar no telão, tá? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome do animal. Vaca tem rosto, cara de vaca, né? Então o homem deu o nome para os animais. E no versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Até aqui. Glória a Deus. Deus fez o homem, sua imagem e semelhança. Deus fez a mulher de Adão. Eis que surge a primeira família. Projeto, propósito de Deus. Eis que surge. E é lindo, é interessante. Preste atenção. O homem estava no jardim, tinha os seus afazeres, ele dava nome aos bichos. Ele tinha Deus. Ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha Jesus. Ele estava no lugar mais lindo que a nossa mente pode imaginar. Porém, Deus disse: não é bom que o homem viva só. Não é bom. E no capítulo 3, eu não vou ler todo ele, mas o capítulo 3 vai falar da queda do homem, da queda da mulher, o momento em que eles comem do fruto. E o pecado entra. O pecado entra. E é aqui que eu quero trazer para nós hoje ensinos que o anseio e o desejo do meu coração é que vá fazer aquilo que Romanos 12 fala. Mude a sua mente e tire o padrão do mundo e traga o padrão de Deus para a sua vida. Amém? A palavra de Deus diz no capítulo 3 que a serpente, mais sagaz que todos os animais. Satanás é um ser astuto, Satanás é um ser esperto, Satanás ele é o mais sagaz. E é ele que deseja destruir a família. É ele que deseja destruir o padrão de família. É ele que deseja trazer e incutir na sua mente padrões para que você não viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a serpente, ela chega para a mulher e diz assim: é certo que se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer? E a Eva diz: sim, é isso, é certo. E a serpente diz: não, certamente você não vai morrer. Primeiro ponto, Satanás
gosta de fazer com que a palavra de Deus não seja levada a sério. O que ele mais quer é que Adão e Eva não acreditem no que Deus falou. Ele é esperto para deturpar a palavra. Quando a gente vai ver Jesus sendo tentado no deserto, Jesus está sendo tentado pela palavra. E aqui, hoje, aqui no culto, ou em casa, assistindo essa palavra, tem pessoas que não acreditam mais na família. Porque um dia ouviu Satanás dizer, para que casar? Para no final acontecer o que aconteceu com os meus pais? Para que casar? Para que constituir família? Então, Satanás ele gosta de distorcer a palavra de Deus e ele diz para Eva, não é bem assim. Não é bem assim. Se você comer do fruto, você não vai morrer. Ou seja, você não vai sofrer as consequências. Pode comer o fruto. Fica à vontade. Não tem consequência. Então, a gente vai ver aqui que com Satanás não se brinca. E o primeiro ponto que eu acredito assim, dentro dessa questão de deturpar e trazer o padrão do mundo, e talvez alguns aqui ou em casa estão vivendo isso, é entender que Deus falou, não é bom que o homem viva só. Quem falou que é bom viver só? Não, pastora, mas eu estou bem assim, eu estou bem sozinha. Você está bem porque você não está mal acompanhado. Mas Deus falou que não é bom estar só. Isso significa que se eu tenho um pensamento ou se eu tenho uma autodefesa e digo para mim mesma na minha mente, no meu coração, é bom estar sozinho. Eu estou indo contra o que Deus falou. Se fosse bom estar sozinho, as mulheres não existiriam. Porque Deus olhou para Adão e disse, não é bom ele estar só. Então, se não é bom, não é bom. Mas tem um outro, vamos dizer assim, tem dois polos. E já tem muitos que vão dizer assim, mas também não é bom estar só. Eu quero casar. E traz um desespero como se estar sozinho fosse o fim do mundo. E aí, eu gosto muito de 1 Coríntios capítulo 7. Eu vou parafrasear para que todos entendam. Então, Deus falou que não é bom estar só, certo? O apóstolo Paulo vem e diz assim, é melhor estar só. Opa, a palavra está se contradizendo? Como assim? Deus falou que não é bom estar só. Mas o apóstolo Paulo vem e diz, melhor é estar só. Só que eu amo a palavra, porque a palavra de Deus, e o Senhor ele se esconde nas entrelinhas, e o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, eu não quero persuadir vocês. Digo eu, não, Senhor. Aquele que está solteiro, não procure casar. É aquele que está casado, não procure divorciar. E aqui que entra aquilo que eu digo para vocês, que se gravarem, os solteiros gravarem isso é cura. Não procure casar. Não quer dizer que você não vai casar, ou que não é para casar. O apóstolo Paulo não está falando isso. Solteiros, não casem. Não procure casar. Ou seja, deixe ser achado por Deus, porque Deus é especialista em unir vidas. Solteiros estão entendendo isso? Os divorciados, aqueles que estão sozinhos, compreendem o que o Senhor tem dito?
Não procure. Deixe ser achado. Porque o Senhor é especialista em trazer vidas. E é lindo. E aí, alguns vão dizer assim, a pastora tá sonhando, né? Tá trazendo assim sonhos para a nossa vida. Pastora, não é bem assim. Gente, eu não preciso ir longe para dizer que é verdade. Porque eu tenho exemplo aqui, na minha frente. Um rapaz nos Estados Unidos é chamado por Deus e ouve o chamado de Deus. E aqui está o mistério que o apóstolo Paulo fala. Aquele que está solteiro, cuide das coisas do Senhor. Eu não quero persuadir vocês, mas é melhor para vocês se consagrarem. É melhor para vocês buscarem a Deus. É melhor para vocês viverem para Deus. E um rapaz dos Estados Unidos começa a viver para Deus, viver o chamado, buscar em Deus e amar a Deus e viver em Deus. E vem parar no Brasil. Enquanto isso, aqui no Brasil, uma jovem, linda donzela, está buscando a Deus em primeiro lugar, está louvando a Deus, está adorando a Deus, andando em santidade. E, de repente, na porta da casa dela, eis que surge o varão. Deixa Deus agir na sua vida. Não procure. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não procure. Deixa Deus agir. Deixa Deus trazer. Deixa Deus formar da terra o homem e da costela a mulher. Por isso que eu falei para vocês, a Bíblia toda está aqui, nesse casal. A Bíblia toda está aqui, onde Deus formou um homem e formou uma mulher e os uniu. Então, guarda isso no coração, mulheres. Guarda isso no seu coração. Família é propósito de Deus. Se por um acaso em algum momento você deixou de sonhar com isso na sua vida, o desejo é que hoje, através dessa palavra, você entenda que desde os inícios Deus quis família. E formou e juntou e são uma só carne. Agora vão ser fecundos, tenham filhos. Esse é Deus. O homem foi feito à imagem dele, à semelhança dele. Eu não consigo ver um Deus maltratando a sua esposa. Eu não consigo ver um homem que é semelhança de Deus falando alto e gritando com a sua esposa. Eu não consigo ver uma mulher que foi formada do homem, que é carne dele, sendo ofensiva com ele. E chega um momento que esse Adão e a Eva caem. E Deus vai fazer uma reunião com eles. E grave bem, agora eu vou falar com os casados. Grave bem a astúcia, né, de Satanás. Deus vem, Ele sabe o que aconteceu. Deus sabe o que aconteceu no seu casamento. Deus sabe o que está acontecendo com a sua esposa. Deus sabe o que está acontecendo contigo. E Deus pergunta, onde vocês estão? Por que Deus pergunta se Ele sabe? Porque Ele quer ouvir de nós. Mas desde esse momento da queda, a mulher diz, foi a serpente. É interessante que a serpente não fala nada, né? E o homem diz assim, foi a mulher que tu me deste. Será que ainda nós estamos moldados aos padrões do mundo e sempre culpando o outro dos nossos erros? Essa é uma das marcas de Satanás dentro de um casamento, para destruir de dentro para fora. Não assumir a sua culpa, não assumir seus erros e jogar nas costas do outro.
Não faça. E aqui eis que entrou a consequência daquilo que a serpente tinha dito que não ia ter consequência. Entrou a consequência. E Deus dá a sentença da consequência. Por isso, homens, vocês precisam estar na linha de frente. Precisam, diante de Deus, dizer: eu sou sacerdote e a culpa é minha. Preciso orar mais, buscar mais, entregar mais a minha vida e a vida da minha família diante do altar. E a mesma coisa as mulheres. A mesma coisa as mulheres. Então, não assumir a culpa é uma artimanha de Satanás para destruir família. Não assumir seus erros é artimanha de Satanás para destruir família. Então, algo que o Senhor vem dizendo ali no final. Ele diz assim: vocês irão deixar pai e mãe e tornar-se-ão uma só carne. Tinha pai e tinha mãe nesse momento? Hã? Quem era o pai e a mãe de Adão e Eva? Vamos deixar Deus de lado? Não, o Senhor está instituindo aqui um princípio. Entenda, princípio é base da lei. Princípio é base para a lei. Tudo que a gente vai ver aqui em Gênesis, antes mesmo da lei existir, é princípio. Então, guarda aí um princípio para que o teu casamento, a tua família vá bem. Sua mãe é mãe. Não é a esposa dentro do casamento. Ela já tem o casamento dela. O conselho dos sábios é aceito. A intromissão de outro que não. Consegue entender? Estão entendendo? Consegue entender? Por isso que o Senhor fala: deixará pai e mãe, tornar-se uma só carne. Porque é o seu casamento, é a sua esposa, é o seu esposo, é os seus filhos, é a sua vida. E Deus precisa ser o centro. E muitos casamentos são destruídos porque permite ainda o senhorio dos pais dentro do casamento. E aqui o Senhor ele traz assim: tornar-se-ão uma só carne. Quem de sã consciência, em momento muito lúcido, vai começar a se cortar? Não, né? Quem em momento muito lúcido vai se olhar no espelho e vai falar assim: eu não te quero mais. Porque você é isso, você é aquilo, e usar palavras para machucar? Não, né? Então, quando você olhar para sua esposa e para o seu esposo, lembre-se que ele é uma só carne. É com carinho, com amor, com dedicação que se cuida um do outro. E um outro ponto que eu quero colocar aqui a respeito dessa questão de estar sozinho, para trazer realmente cura ao coração, é lembrar que quando estamos casados, somos uma só carne. E eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Aonde estava Adão quando Eva pecou? Onde estava ele? E o que Eva estava fazendo com a serpente? Muitos dentro do casamento, homens, têm se achado sozinhos. Mulheres têm se achado sozinha e procuram uma amiga. Olha só a amiga que Eva foi encontrar, né? A serpente. Mulher, você é auxiliadora. A mulher deveria de estar onde Adão está. Mas ela estava conversando com a
serpente. E o Adão, onde estava? Eis uma pergunta. O Adão, aonde estava? Que não estava cuidando da sua esposa. Que não estava verificando com quem ela estava conversando. Aonde estava Adão? E nesse texto, nós vamos lembrar, gente, que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu sempre falava para o Teams, nós não temos asa nas costas e nem auréola na cabeça. Ou seja, por mais linda que a sua esposa seja, por mais lindo que o seu esposo seja, trabalhador, ele tem defeitos. Ela também. Eu vou dizer para os solteiros, não tirando o sonho, né? Não tirando o sonho do casamento. Mas sim, a donzela vai ter defeitos. E eu vou provar na Bíblia. Adão e Eva caíram, não caíram? A culpa é dela, a culpa é da serpente. Gente, que casal, né? Diante de Deus, o maior do conflito. Vamos um pouquinho mais? Sara e Abraão. Os dois casados, de repente a Sara tem uma ideia. Olha, Abraão, você vai deitar com a minha empregada aqui, vai ter um filho com ela e a gente vai ter um filho. Ideia, né? Ideia. Estão até hoje brigando. Que casal, né? Mas Abraão era o pai da fé. É o pai da fé. Vamos um pouco mais? Jacó e Raquel. Que lindo, né? Jacó chega, olha a Raquel, linda. Uau, linda. É com essa que eu quero casar. Sai um fugido lá da casa de Labão. Raquel está até levando os ídolos de baixo. Raquel. Vamos falar agora, antes um pouco. Isaac e Rebeca. Que lindo. É a história mais romântica da Bíblia. Isaac esperando, e aí a gente vai ver a Rebeca, e estão lá, e de repente o Eliezer vai lá buscar, né? Que lindo, muito lindo. Mas Isaac preferia Esaú. A Rebeca preferia Jacó. Tem isso nas famílias? O pai prefere um, a mãe prefere outro? E diante dessa dificuldade, Rebeca ajuda Jacó a enganar seu pai. Por isso, precisamos entender que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas algo que a gente hoje precisa entender, que família é propósito de Deus. E um dia talvez você se decepcionou, seja com os seus avós, seja com seus pais, ou seja com você mesmo, a sua história de família, a sua história que foi sonhada, foi desejada, querer ter a sua família, ter seus filhos, ter o seu ninho, e essa história foi destruída. De alguma forma, ou por alguém, ou porque você talvez seja o culpado. E essa história foi destruída. Porém, isso não é o padrão de Deus. Isso é o padrão que o mundo está dizendo. Então é melhor ficar sozinho. Então é melhor não constituir família. E muitos pais ensinam os seus filhos, melhor é não casar. Porque olha só o seu avô, ou olha só a minha vida. Não. Não. Hoje Deus quer trazer sonhos, hoje Deus quer trazer vida dentro do seu coração e entender que família é propósito de Deus. Família é anseio, é desejo de Deus, porque Ele foi lá e formou um casal e disse: vão, multipliquem, porque esse é o meu desejo. E então, nós muitas vezes estamos tão machucados, porque algo que fizeram com a gente, ou algo que eu presenciei, e eu não faço, não quero mais.
Então, se tem no teu coração, não é bom casar, tira essa frase. Porque o Senhor diz que não é bom estar só. Casar é errado que é mal. Casar é errado que é mal. Alguns talvez vão dizer assim, mas pastora, você não conhece a minha história. Mas eu digo para você, casar errado é ruim. Mas ter uma família moldada por Deus é propósito dele. E isso não é só para os jovens. Não é só para aqueles que são jovens. Não é. Não é. E talvez você vai dizer assim, pastora, você não conhece, não faz ideia de como é a minha família. Como são os meus irmãos, como são os meus pais. E é por isso que família é propósito de Deus. Porque hoje, aqui, nessa hora, você está em família. Porque a Ouce está aqui para ser família na sua vida. Ser um lugar de refúgio. E como o pastor David falou, eu sou suspeita em dizer, porque quando eu cheguei na Ouce, eu cheguei num estado em que eu precisava de pessoas que cuidassem de mim. E eu ouvi do meu pastor, a partir de hoje, a sua batalha é a minha batalha. E tem sido assim desde então. E talvez alguns que estão assistindo, algumas mulheres que estão assistindo, estão com o casamento quase destruído, sofrendo abuso, sendo humilhada. Mas aqui na Ouce tem pessoas para cuidar. Talvez você esteja numa igreja onde realmente não tem pessoas que estão cuidando de você. E vocês que estão aqui, talvez pela primeira vez, ou talvez estão vindo e observando, e não tem alguém que cuide da sua vida, que ore por você, que ensine como é estar casado, que ensine como é ter um relacionamento. Estar orando por alguém, estar cuidando de alguém, ser cuidada, ser amada. Então nós trabalhamos com discipulado, nós trabalhamos em família, porque família é propósito de Deus e a palavra de Deus diz assim: quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? E o Senhor Jesus diz: aquele que faz a vontade de Deus, esse é. Então, talvez você veio com a sua família destruída. Você veio no lugar certo. Onde Deus quer restaurar primeiramente o seu coração, os seus sonhos, os seus anseios, os seus desejos. Mas não deixa a trajetória da sua vida ou a trajetória dos seus pais dizerem que família não é propósito. Não deixe Satanás com o padrão do mundo agora, família é isso, família é aquilo e não deixa. Porque isso é conversa de Satanás. Isso é conversa de Satanás. E eu gostaria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos. E nesse momento eu quero colocar essa palavra diante de ti. E talvez você chegou aqui como um último pedido de socorro para o seu casamento. Talvez você chegou aqui pensando que essa história de casar não é para mim. Porque eu venho numa trajetória de maldição hereditária. É divórcio, é separação, é briga. E enquanto talvez alguns pensam, pastora, você não conhece a minha história. Eu digo para vocês, vocês ainda não conhecem a minha história. Alguém que foi curada e restaurada e pode dizer hoje que família é propósito de Deus. E que Satanás quer envergonhar muitos, querem fazer com que você paralise,
porque diz para você no teu ouvido que família não é para você. Se por um acaso, em algum momento, você foi culpado da destruição da sua família, aguarda e mude e se molde à imagem e semelhança do Deus vivo. Se por um acaso você se afastou de Deus, volte a ser a imagem e semelhança do Deus vivo, porque essa é a mente de Deus. Família. Famílias sendo restauradas, famílias sendo cuidadas, sendo protegidas. Homens à imagem de Deus que amam a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulheres que amam seu marido e olham para ele como a sua carne. E tratam ele como alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Feche os teus olhos. Olhe para dentro de si. Você por um acaso deixou de sonhar? Deixou de sonhar em ver os seus pequenos correndo pela casa? Deixou de sonhar em entrando no altar com uma linda e abençoada mulher? Você deixou de sonhar com aquilo que Deus, desde o início, planejou? Mas talvez hoje você pense assim: eu não tenho vontade de voltar para casa. Eu não tenho vontade de estar em casa, porque é só grito, é só acusação, é só tristeza. Existe um Deus que tudo pode. E Ele é apto para discernir as intenções do coração e trazer cura sobre os casamentos. Trazer cura. Eu digo para você, jovem, é bom casar. Apenas não fique procurando. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. E aos casados, lembre-se do que o apóstolo Paulo fala. Aos casados, cuide das coisas de casa. Seja a tua casa o seu principal ministério. Porque família é propósito de Deus. Ore pelo seu esposo. Se você é a primeira a estar vindo buscar Deus, ore, jejue, seja sábia. Edifique seu lar na rocha. Continue buscando, continue orando, continue jejuando. Mas se você é o marido e estar aqui buscando e sua esposa não veio no culto, continue a buscar. Tu és o sacerdote dessa casa. Mas não permitam, seja jovem ou adulto, não permita mais Satanás dizer no seu coração que família não é para você. Não permita. Coloque isso e no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai honrar. Enquanto isso, entregue a sua vida a Deus. Busca o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Se dedique à obra do Senhor. E quem sabe, talvez, como o apóstolo Paulo, você chegará ao dia e vai dizer: bom, eu prefiro estar cuidando das coisas de Deus. Mas foi por livre escolha sua, não por um trauma, não por algo que Satanás sussurrou no teu ouvido, mas foi por escolha sua em estar totalmente dedicado ao Senhor. Amém, Jesus.